Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Ana. Professor, queria que falasse especificamente sobre terapeutas tatuados ou tatuadas. Se isso interfere de forma negativa na transferência, se eu, como futura terapeuta, devo evitar tatuagens muito chamativas. Que pergunta, assim, diferente, simpática, né? Que fala desses novos tempos em que a figura, a imagem, o estereótipo do psicanalista, do terapeuta, está se dissolvendo, né? Ou pelo menos adquirindo assim uma amplitude maior, né? De expressão e de inscrição social pela presença, eu diria, mais extensa da psicólogos, terapeutas, psicanalistas, em diferentes estratos de gênero, em diferentes estratos de classe, em diferentes estratos étnicos, culturais, né? E está havendo uma ampliação sem precedentes, né? Do acesso, da demanda, da frequência a formas de terapia e de escuta e de acolhimento. Então eu acho que a tua pergunta ela vem nesse contexto em que, bom, a gente vai ter um terapeuta tatuado, ou muito tatuado, né? Será que isso interfere na transferência? Eu diria que pode interferir, sim, né? Pode interferir porque, especialmente no começo, nas primeiras entrevistas, nos primeiros contatos, acontece um processo que o Lacan descreveu como a montagem da transferência, né? E Bully vai fazer aqui um desenho gráfico disso, né? Mas esse processo é mais ou menos assim. A gente pega um significante qualquer do lado do analista, né? Que se engancha com o sujeito, com o campo do sujeito, com o campo do paciente. E esse enganche, coloca então um significado fora dos parênteses, que é o lugar do sujeito, o sujeito inconsciente, e abre então para a associação livre, S1, S2, S3, SN, assim por diante, né? Esse matema da transferência, ele envolve esse conceito às vezes pouco explorado, chamado significante qualquer do analista, né? No começo da análise, a gente oferece alguns significantes. A gente oferece com algumas intervenções, a gente oferece com alguns comentários, a gente oferece também com o lugar onde a gente está, com a roupa que a gente veste, com o ambiente do consultório e com o corpo que a gente tem. Esses significantes, elas, vamos dizer assim, são ou serão articulados com o lado do sujeito, com o lado do paciente. Então eu diria assim, mas e a tatuagem com isso? Ela pode ser um elemento de captura, ela pode ser um elemento que faz essa função, que diz algo assim de singular daquele com quem a gente está, né? Vamos imaginar, né? Aqueles consultórios que parecem um salão de barbeiro, tudo branco, sem nenhuma coisa assim que denuncie quem que é aquela pessoa, se ela gosta desse tipo de time de futebol, ou se ela gosta desse tipo de cor que ela se veste, né? Isso, vamos dizer assim, estreita um pouco a possibilidade desse significante, talvez vir então da fala, das colocações do analista. Mas a tatuagem, ela fala muito assim, intimamente de alguém. Ela é algo que representa aquele alguém de uma maneira assim, singular. Pelo menos essa é uma pretensão dessa prática. Até pelo fato dela, enfim, ser para sempre. Às vezes dela... tem estudos muito interessantes da psicanálise sobre o tatuar-se, né? As tatuagens que são comemorativas, geralmente de luto, né? Perdi essa pessoa que eu gostava, então eu faço uma tatuagem. Tatuagens que são ligadas a experiências traumáticas, como aprisionamento, como uma violência, como uma desilusão amorosa. Tatuagens que são declarações amorosas, né? Para o filho, para a mulher, para alguém que a gente gosta muito. A tatuagem ela é uma mensagem que vai ficar, de certa forma, como um enigma, como uma pergunta para aquele que tem acesso visual a ela, né? Isso, então, pode adernar e criar significados, significações que vão contra a transferência, mas, por outro lado, isso pode dar suporte e semblante para uma função que o Lacan aproxima bastante da função do psicanalista, que é a função do oráculo.
O oráculo, eu fui lá em Delfos, tem o oráculo de Delfos, onde estava Pitonisa. Delfos fica assim numa espécie de uma montanha, você vê o mar lá de longe. Delfos estava nesse lugar porque tinha que ver com a interpretação de quem ia chegar, né? Quem ia chegar de Delos, quem ia chegar desse além-mar, quem ia chegar das profundezas, né? Pelas mãos de Apolo, desse outro. Então o oráculo é uma espécie de caverna que faz eco para esse que virá, para isso que virá. O oráculo ele fala na forma de enigmas, né? Como a esfinge que o Édipo derrotou quando foi entrar em Tebas. O oráculo ele é um tipo de interpretação, né? Interpretação psicanalítica. Ela não é uma explicação, ela é assim um dito que fica ressoando, que fica assim incompreendido ou parcialmente incompreendido, um dito que é provocativo. E uma tatuagem ela tem uma estrutura às vezes parecida com isso. Então, desse ponto de vista, olha aí, é uma vantagem da pessoa tatuada ou muito tatuada. É importante, então, o lugar em que você escolhe, uma tatuagem na cara, uma pessoa que usa aqueles mimetismos animais, com chifres de vacas, ou então com espinhos de punk rock. Isso vai produzir, né, evocar muito fortemente uma identificação, né, uma identificação a favor ou contra. A identificação ela nem sempre é muito favorável para a transferência. Né? A identificação é uma vicissitude da transferência, um brinde da transferência. Então talvez isso limite um pouco, né, sua capacidade de propor significantes quaisquer para os outros. Mas eu não acho um grande impeditivo, né? E me lembro de um caso em que o sujeito havia tatuado uma naja no seu pênis. De tal maneira que quando ele entrava em ação, a naja aparecia em todo o seu esplendor e glória, né? E isso, vamos dizer assim, pode ser associado com essa questão que você colocou pelo seguinte, né? É um claro exemplo de que a tatuagem funciona como algo que depende de uma causação, né? Como a ereção do pênis, né? Depende de algo que o causou. Né? Depende de uma imagem que se forma a partir do olhar do outro, a partir da presença do outro. Então, uma tatuagem ela pode ter essa função, vamos dizer assim, de endereçar, né, de convidar o outro para o seu universo. Mas espero que você não tenha a brilhante ideia de colocar a sua tatuagem em lugares impúdicos para os seus pacientes. Vamos lembrar, hein? Não tem essa de beijinho, de levar pra cama, de carinhos e etc. E mostrar a naja pra paciente de jeito nenhum, que o tio Cris vai lá buscar e pegar você pelo pé. Por hoje é só, tatuados e não tatuados, clique aqui no Aqueronta Movebo para receber mais tatuagens sígnicas e numéricas do nosso canal YouTube. Que tal?